Theresa May renuncia ao cargo de primeira-ministra da Inglaterra. E as últimas eleições do Parlamento Europeu, terminadas agora em maio de 2019, refletem a visão do continente em relação à questão migratória. Desmatamento na Amazônia avança entre 2018 e 2019. Estados Unidos declara apoio à entrada do Brasil na OCDE. Tudo isso no nosso bloco de notícias Me Salva News. Os partidos centrais perderam a maioria absoluta do Parlamento Europeu após o término das eleições gerais acontecidas em maio de 2019. Enquanto isso, partidos liberais e verdes ganharam espaço, ao mesmo tempo que grupos eurocéticos e de extrema-direita triunfaram em países como a Itália e La France. De 5 em 5 anos, os países da União Europeia vão às urnas para eleger os membros do Parlamento Europeu, que foi consolidado desde 2009, quando o bloco se tornou uma união política, com a ratificação do Tratado de Lisboa. Em 2019, a participação dos eleitores em todo o continente foi de quase 51%, a mais alta nos últimos 20 anos. Direto da sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, Clara, então qual é a configuração do Parlamento Europeu hoje? Oi, Chuchu. No parlamento, um número determinado de cadeiras é dado a cada país dependendo do tamanho da sua população. Atualmente, são 751 parlamentares que representam 510 milhões de pessoas. A Alemanha é o país com maior número de representantes, com 96 cadeiras, seguido pela França, com 74 cadeiras. Vale lembrar que depois do Brexit, o número de parlamentares vai cair para 705. É com você aí no estúdio. Perfeito, Clara. Muito obrigado. Por favor, aproveite e mande um beijo grande meu para o pessoal de uma cidade que é próxima aí a Bruxelas, Amsterdã, onde eu provei um dos bolos de chocolate mais saborosos da minha vida. Os membros do Parlamento Europeu representam os interesses de diferentes países e diferentes regiões da União Europeia, sendo o órgão responsável, juntamente ao Conselho de Dirigentes dos Estados-membros, por fazer leis e aprovar orçamentos. Também desempenha um papel nas relações da União Europeia com outros países, incluindo aqueles que desejam aderir ao bloco. Um dos grandes vencedores da eleição foi o Partido Verde Europeu, que aumentou o seu número de cadeiras em cerca de 3%. Este grupo esperava capitalizar com a proliferação de protestos por medidas contra as mudanças climáticas. Na Alemanha, eles se tornaram a segunda principal força e também obtiveram bons resultados na Finlândia, na França e em Portugal. Os partidos eurocéticos e de extrema-direita conquistaram mais de 10% de representantes. O crescimento dos partidos nacionalistas no bloco oferece uma participação maior aos eurocéticos, que querem limitar os poderes da União Europeia, sobretudo no que diz respeito à questão migratória. Nos dias de votação, colocando mais lenha na fogueira do Brexit, a então primeira-ministra Theresa May anunciou que renunciará ao cargo após quase 3 anos no comando do país. Quem ocupar seu posto vai herdar a árdua tarefa de concretizar o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, agora de parlamento renovado. Um boletim divulgado em maio de 2019 pela Amazon alertou que o desmatamento na Amazônia aumentou em torno de 20% entre agosto de 2018 e abril de 2019. Neste período, o bioma perdeu 2.169 km² de floresta. Os estados com maior devastação foram, respectivamente, Mato Grosso, Amazonas e Pará. No mesmo intervalo, entre 2017 e o ano passado, 2018, foram 1.807 km² de floresta perdida. Em abril de 2019, a maioria do desmatamento, algo em torno de 71%, ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em assentamentos, 18%, unidades de conservação, 10% e terras indígenas, 1%. Nos primeiros 15 dias de maio de 2019, a Amazônia perdeu o equivalente a 19 hectares de terra por hora, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nos últimos 33 anos, a Amazônia foi o bioma que mais perdeu áreas de florestas, mas, proporcionalmente, o Cerrado foi o mais devastado, com 18% de perdas líquidas.
O Pampa perdeu 15%, a Caatinga 8% e o Pantanal 7%. Na contramão, a Mata Atlântica perdeu 5 milhões de hectares, mas, nos últimos 10 anos, a regeneração superou o desmate. Um dado alarmante é que o desmatamento na Amazônia também vem ocorrendo em unidades de conservação da floresta. São, ao todo, 340 espalhadas pela região norte do país. O problema é que nos últimos 5 anos o desmatamento nessas unidades protegidas por lei disparou. Foi recorde. Entre as 10 unidades de conservação mais desmatadas da Amazônia, 8 ficam no Pará. Clara, então há uma diferença entre bioma Amazônia e Amazônia Legal, é isso? Isso mesmo, Chuchu. A diferença sim. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e um dos mais ricos em biodiversidade do mundo. Além de ter o território brasileiro, ela também engloba outros 8 países. Já a Amazônia Legal, ela foi instituída no Brasil em 1953 para fins de planejamento social e econômico da região. Ela consiste numa área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que ocupa 61% do território brasileiro. Esses limites foram definidos por viés sociopolítico e não apenas geográfico, pois engloba, além do bioma da Amazônia, os biomas do Cerrado e Pantanal. Sensacional, Clara, muito obrigado. Há uma combinação de fatores por trás desse crescimento do desmatamento da Amazônia. A exploração ilegal de madeira, o corte de árvores para a formação de pasto e a falta de investimentos para fiscalizar e combater com eficiência o preocupante avanço ilegal das motosserras. No Acordo de Paris, ratificado em 2015, o Brasil prometeu reduzir o desmatamento na Amazônia até 2030 e recuperar 12 milhões de florestas para conter o aquecimento global. Claramente, o país não alcançará as metas propostas. Os Estados Unidos declararam no dia 23 de maio de 2019 apoio oficial ao ingresso do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O presidente americano Donald Trump já havia anunciado durante o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, há 2 meses, que apoiaria a entrada do Brasil na OCDE, desde que o país retirasse o tratamento especial na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Todos os países considerados em desenvolvimento, como o Brasil, recebem tratamento especial na OMC, que tem 164 países membros. Clarinha, clareou no que consiste exatamente esse tratamento especial? Oi, Chuchu. Os tratamentos especiais previstos são prazos mais longos para a implementação de acordos e compromissos, medidas para aumentar a oportunidade comercial para os países em desenvolvimento e disposições que obrigam os outros membros da OMC a salvaguardar os interesses dos países em desenvolvimento. Essas ações buscam promover maior igualdade comercial entre as nações envolvidas. É com você aí no estúdio. Clara, muito obrigado. E, lógico, deixo aqui um beijo ao Miguel, que consegue pagar tanta passagem aérea para Clara, que vai de um lugar para outro com tamanha rapidez e eficiência. Miguel, tu mora nos nossos corações. A OMC tem um papel fundamental no mundo globalizado. Criada em 1995 e substituindo o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a organização tem como principais atividades supervisionar os acordos assinados, criar um fórum para negociações comerciais multilaterais, resolver disputas comerciais, promover a cooperação com o FMI e o Banco Mundial, promover e regular o comércio entre as nações e implementar o fim de barreiras econômicas. Os defensores da iniciativa brasileira argumentam que a adesão à OCDE pode favorecer investimentos internacionais e as exportações, aumentar a confiança dos investidores e das empresas e ainda melhorar a imagem do país no exterior, favorecendo o diálogo com economias desenvolvidas. A OCDE é apelidada de Clube dos Ricos e para entrar no acordo é preciso implementar uma série de medidas econômicas liberais, como o controle inflacionário e fiscal. Em troca, o país ganha um selo de investimento que pode atrair investidores ao redor do globo. Porém, a adoção de tais medidas pelo Brasil pode gerar um custo elevado em um momento frágil para a economia da nação. A OCDE foi criada em 1961 com sede em Paris e é um fórum para a coordenação da política econômica e social dos 34 países membros. A organização tem como um dos seus principais objetivos promover o bem-estar econômico e social e estimular investimentos nos países em desenvolvimento. Juntos, os países do acordo produzem cerca de 80% dos bens e serviços mundiais.
Há quase 2 anos, o Brasil realizou a solicitação para ser membro da organização. Além do país, outras 5 nações também aguardam uma decisão para entrar no grupo: Argentina, Peru, Croácia, Bulgária e Romênia. Me Salva News. Você e as atualidades, sempre juntos e shallow now.